A paz de Cristo para todos vocês, irmãos e irmãs, professores e professoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Essa segunda aula para a classe de jovens. Lembrando, nós estamos com a revista do terceiro trimestre, que esta revista já estava, impressa, não é? Por conta da pandemia não foi distribuída agora no quarto trimestre. Bons e maus exemplos é o título desta lição. Nós estamos falando aqui sobre homens e mulheres de Deus que marcaram seu tempo, sua época e que deixaram grandes exemplos para nós hoje. Quero pedir a você, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações. Isso é extremamente importante, afinal de contas, 90% dos vídeos no YouTube são assistidos no smartphone. Então ative o sino de notificações. Você sabe que aqui no nosso canal, segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, tem sempre um vídeo para abençoar a sua vida. E sábado, 6 da tarde, um vídeo para abençoar seu casamento na série Casais Inteligentes. Então conto com você, inscreva-se no canal. Nós já temos quase 20 mil inscritos. Faça parte desta comunidade que toda semana é abençoada, edificada pela palavra de Deus. Compartilhe o link desse canal também, nos ajude a crescer. Curta o vídeo, comente o vídeo. Quando você faz isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é relevante e ele espalha para muito mais pessoas o conteúdo do nosso canal, que nada mais é do que a palavra de Deus, que é poderosa, viva e eficaz. Vamos então à aula 2 para a classe de jovens. Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Fazendo a diferença em ações e palavras. O texto do dia está em Juízes 4 e 6. E enviou e chamou a Baraque e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon para o povo de Israel. A liberdade algumas vezes veio por meio de oração, passos de fé, apoio mútuo e coragem. Os objetivos desta aula é refletir a respeito da rebeldia de Israel no tempo dos juízes, mostrar que Débora era uma mulher com dons e valores e explicar a vitória que Deus trouxe a Israel mediante o trabalho de Débora. Débora é, sem dúvida, uma das mulheres mais proeminentes de todo o Antigo Testamento. Quero lembrar a você que aqui na descrição dos vídeos nós temos todas as nossas redes sociais. Você conhece melhor a minha vida, família, ministério, as viagens que fazemos pregando a palavra de Deus, pregando, fazendo palestras, participando, enfim, da obra do Senhor ao redor do Brasil. Querendo Deus, estaremos agora em novembro no Pará. Ore por nós. Alô, Novo Progresso, tá certo? Tem também um link aqui para grupos de professores no WhatsApp, onde compartilhamos materiais em PDF, conversamos ao longo da semana sobre a lição, tem a revista em PDF também. Então chama a gente aí, entra nesse grupo da Escola Dominical. Débora, qualidades e realizações, única juíza em Israel, qualidades especiais como mediadora e conselheira, quando chamada a liderar, foi capaz de planejar, orientar e delegar. E ela era conhecida por seu poder profético. Lições da vida de Débora. Deus escolhe líderes segundo seus padrões e não os nossos. Afinal de contas, a obra é de Deus. Então, é Ele que escolhe. Os líderes sábios escolhem bons ajudantes, não é? O sucesso de uma liderança sábia e vencedora é a capacidade de formar novos líderes, tá certo? Estatísticas vitais, local aqui é Canaã, ela era profetisa, juíza, o marido dela Lapidote, contemporâneos de Baraque, Jael, Jabim de Azor e Sísera. O texto bíblico está em Juízes, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Nessa lição, estudaremos os acontecimentos narrados em Juízes 4, tendo como protagonistas a juíza e profetisa Débora e um homem chamado Baraque. Em seu tempo, eles presenciaram a opressão canaanita e foram desafiados a obedecer a Deus e libertar Israel. Vale lembrar que
quando você vai estudar o contexto aqui dessa história, é porque quando os filhos de Israel entraram em Canaã, algumas tribos não expulsaram completamente os seus inimigos do território que o Senhor lhes deu. Nós estudamos em uma das lições, não é, que falou sobre as promessas de Deus, que fala do êxodo, da saída do Egito até a chegada na terra de Canaã. A terra estava prometida, mas a promessa precisava ser não só alcançada, mas também conquistada. A vitória já estava garantida, era só entrar na terra e expulsar os inimigos, não é? Mas numa atitude de incredulidade, algumas tribos, alguns povos preferiram pegar só um pedaço de território e deixar os inimigos habitando na outra parte. Esses inimigos agora começam a se voltar contra o povo de Deus. E aqui tem um contexto muito interessante do poder bélico desse inimigo que está desafiando aqui o povo de Deus. Tópico 1. Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Israel na terra prometida. O livro do Juízes é precedido de um contexto histórico. Então, os filhos de Israel que sofriam lá no Egito como escravos, não é? Eles agora viram a poderosa mão de Deus trazer a eles liberdade por meio de Moisés. Receberam de Deus cidades que não construíram, moravam em casas cheias de bens, bebiam água de poços que não cavaram, usufruíram de plantações que sequer tinham semeados. Deus lhes daria tudo, com a única observação de que eles não se esquecessem que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. As instruções eram diretas e simples. Eles deveriam seguir os mandamentos do Senhor, praticarem a justiça uns com os outros e ensinar às futuras gerações o que Deus lhes fez presenciar. Mas uma das grandes questões que nós vamos perceber olhando a história, o contexto, é que esse povo, aos poucos, foi abandonando o Senhor e foi se deixando influenciar pelo ambiente de paganismo e foi se misturando às práticas e comportamentos dos povos à sua volta. Eles não entenderam que foram tirados do Egito como povo separado, exclusivo de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, é isso que diz? 1 Pedro 2,9, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, povo separado, propriedade exclusiva de Deus. Mas aos poucos eles foram se esquecendo. A palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel pessoas que lideraram o povo de Deus com funções diferentes. Moisés foi um libertador, legislador. Josué entrou com o povo na terra, ele serviu como um general para as conquistas que se seguiriam. Com a morte de Josué, Deus levantou juízes, pessoas responsáveis por resolverem questões litigiosas, e aí depois é que vão vir os reis, a monarquia, quando o povo pede a Deus um rei. No período que vai anteceder a monarquia, havia os juízes, que agiam como magistrados, analisando problemas e julgando questões que lhes eram trazidas, não é? O próprio profeta Samuel também foi um juiz em Israel. E os juízes também passaram a trazer livramentos ao povo de Israel. Eu acho até que os juízes são mais conhecidos pelas batalhas que eles venceram em nome do povo de Deus. Eu acho que tem poucos relatos dos julgamentos que eles fizeram, muito mais das batalhas que eles enfrentaram para livrar o povo de Deus da opressão. Após a morte de Josué e de seus contemporâneos, outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Esse aqui é um dos versículos que mais me assusta na Bíblia. É um período de transição. A geração que sai do Egito, passa pelo deserto, chega viva à terra de Canaã, que vê os livramentos de Deus, o poder de Deus, ela morre.
E vem uma outra geração, os filhos, os netos, quem nasceu no deserto, quem nasceu já chegando em Canaã. E a Bíblia está dizendo, não conhecia o Senhor, nem os seus poderosos feitos que fizera a Israel. Então, de um momento para outro, percebe-se aí uma mudança no pensamento e nas atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus. Cada geração precisa ter sua própria experiência com Deus. É por isso que eu preciso analisar, enquanto quem fala para jovens, aos líderes de jovens, não supervalorizem as experiências que você teve com Deus. Nós precisamos acreditar que nós tivemos experiências com Deus e que a nossa geração também está tendo as suas experiências com Deus. Mas cada geração é de uma forma diferente. Cabe a nós promovermos o ambiente onde os jovens que lideramos, onde os nossos filhos tenham experiências com Deus, porque cada geração precisa ter a sua experiência com Deus, não é? A geração de Josué presenciou diversos milagres e mesmo assim teve atitudes de rebeldia. Se a geração que viu Deus tirá-los do Egito, se a geração que viu Deus abrir o Mar Vermelho, se a geração que viu o maná cair do céu, as codornizes caírem do céu, se a geração que viu o Jordão se abrir, se a geração que andou pelo deserto e durante todo o tempo que andaram pelo deserto, suas roupas não envelheceram, os seus sapatos, suas sandálias não envelheceram, eles viram os milagres de Deus todo dia, toda hora. Se aquela geração teve problemas de rebeldia para com Deus, imagina essa nova geração que não tinha experiências com Deus. Eu acho que é até por isso que existe um tempo de transição entre uma geração e outra. Eu tenho dito há algum tempo já que nós estamos numa fase de transição. Agora, nessa pandemia, dá uma olhada à nossa volta. Grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus que por décadas foram exemplo, coluna, padrão de integridade, de vida com Deus, de vida de oração. Agora, na pandemia, parece que ficou mais latente isso, né? Quantos estão partindo para a eternidade, não é? E não adianta nós olharmos e dizer, nossa, Deus está levando os grandes heróis. Ei, Deus está dizendo que agora é a nossa hora. Eles já fizeram tudo que estava ao seu alcance. Eles choraram, eles clamaram, muitos até sangraram pela igreja e estão sendo recolhidos para a glória. Agora é nossa hora de transmitirmos a esta geração a vida com Deus, de levarmos esta geração a ter experiências com Deus, se nós não quisermos que esta geração se perca. É nesse contexto de uma geração que não conhece a Deus que Débora surge na história. E quem é Débora? Débora é uma mulher com dons e valores. A palavra de Deus descreve Débora como uma mulher que profetizava e julgava Israel. Matthew Henry comenta que Lapidote, o nome do esposo da Débora, significa lâmpada. E alguns rabinos ensinam que Débora fabricava pavios para a lâmpada do tabernáculo. O texto não entra muito em detalhes a respeito do ministério de Débora, não é? Dos oráculos que ela trazia para os israelitas, nem fala quantas profecias foram dadas por ela, mas deixa claro que havia da parte de Deus uma mensagem a Baraque, pessoa escolhida pelo Senhor. Deus enviara livramento aos filhos de Israel. Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Vai lembrar que o povo de Israel, na arte da guerra, o povo de Israel era desproporcional às outras nações. Esse Jabim aqui, ele exercia uma opressão muito violenta porque ele tinha um general chamado Sísera, e esse general tinha 900 carros de ferro. Quem dominava o metal na época, dominava o mundo, não é?
Por isso que na maior parte do tempo, os inimigos em volta não deixavam que Israel tivesse ferreiros. Você vai olhar a história, quando Israel queria espadas, eles não tinham ferreiros ali entre eles. Por quê? Porque era uma maneira de manipular, de ter o monopólio do poder. Só que Israel tinha com eles alguém muito mais poderoso do que qualquer quantidade de ferro. Mas por quê? Eles estavam afastados de Deus. Deus permitia a opressão, porque a opressão muitas vezes é a ferramenta da misericórdia de Deus para nos trazer de volta para Ele, porque de outra forma nós não voltaríamos. Então 900 carros de ferro, esses carros, por onde eles passavam, machucavam e matavam. Nas rodas, eles tinham barras de ferro que sobressalentes as rodas. Então, por onde aquele carro passava, na velocidade que ele passava, em cima do que a roda passava, matava, arrebentava. E aonde aqueles ferros sobressalentes passavam, quebrava a perna, amputava, virava uma bagunça. E era a grande confiança de Jabim, do rei de Canaã, não é? Ele tinha certeza de que ele poderia subjugar o povo de Israel. E como o povo de Israel estava distante de Deus, não é? Eles acabavam tendo sucesso nisso, não é? Você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que é uma gangorra espiritual. Eles se afastam de Deus, Deus permite a opressão, aí eles clamam, Deus manda um juiz, eles se voltam para Deus durante um tempo, aí eles se afastam de Deus de novo e fica assim de tempos em tempos. Débora julgava Israel. Débora é descrita não apenas exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando questões trazidas pelo povo, não é? Então você tem aqui questões bem delicadas, não é? Que era necessário a intervenção de um juiz para julgar aquela situação. Paulo vai falar um pouco sobre isso quando ele escreve a carta aos Coríntios, e ele diz que entre irmãos é questionável ter questões litigiosas entre irmãos, não é? Então a falta de pessoas com sabedoria e discernimento pode custar muito caro à igreja. Deus já havia escolhido Baraque para que o seu povo fosse livre das mãos de Jabim, mas parece que Baraque se sentiu aquém da chamada de Deus, por conta da estrutura bélica, não é? Os 900 carros de combate que Sísera tinha ao seu serviço. Não há registros que ele fosse um combatente que tivesse experiência militar, não é? Mas, de repente, ele ouve uma profetisa orientando ao que reúna 2 tribos. Então, veja que Deus sempre sabe o que faz. E Deus vai usar Débora para encorajar Baraque. E Baraque dá ouvidos a Débora. Que nós tenhamos este discernimento para não escolhermos como Deus vai falar ou quem ele vai usar para falar. Baraque não olhou para o fato de que era uma mulher que estava ali lhe posicionando, lhe direcionando. Ele entendeu, é uma mulher de Deus. A palavra na boca dela é a palavra de Deus. Então ele acatou as palavras de Débora. Terceiro tópico, a vitória que Deus trouxe. Débora encoraja Baraque. Diante da dúvida que Baraque teve, Débora se prontificou a acompanhá-lo na batalha. A ressalva que a juíza fez de seu fato, de que a vitória seria dada por Deus, mas que o homem que poderia ter sido entregue nas mãos de Baraque seria morto por uma mulher. Débora encorajou Baraque. Nós precisamos desse tipo de pessoas ao nosso lado. Que quando tivermos medo, que quando tivermos receio, a pessoa chegue até nós com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de fortalecimento, não é? Aqui, porque Baraque não tomou a direção e a frente para cumprir aquilo que já estava determinado, então Débora diz: a honra será de uma mulher. Deus poderia ter dado a vitória na tua mão, mas como você temeu, então a vitória vai ser dada por meio de uma mulher. E todo mundo vai ficar conhecendo, sabendo que o homem que você deveria matar vai ser morto por uma mulher. Isso nos faz também pensar quantas situações,
quantos momentos de honra Deus já tem destinado para nós, mas muitas vezes nós teremos que dividir a honra porque não temos a coragem de nos expormos, mesmo que seja algo perigoso, mas nós temos do nosso lado a palavra de Deus. A batalha aconteceu e Baraque obedeceu ao mandado de Deus e a vitória lhe foi dada. Segundo Flávio Joséfo, Deus fez chover granizo, de maneira que aqueles carros de ferro que Jabim tanto se gabava, não é? Aqueles 900 carros de ferro, mas só dá para andar, não é? Em território seco, com só chover, granizo, chover, aquilo se tornou um lamaçal, não dava sequer para andar, que dirá para correr com os carros. Então os carros ficaram todos amontoados, todos atolados, e claro que aí os soldados que estavam super confiantes com aquele poder todo que tinham os carros, agora eles se veem, claro, vulneráveis, não é? E aí você tem uma guerra de igual para igual, porque Deus tem as suas estratégias. O inimigo tem estratégias? Tem. O inimigo tem o seu poder? Tem. Mas Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não importa quais são as estratégias do inimigo, nem quais armas ele possui para nos atacar. Se nós confiarmos na palavra do Senhor, se nós confiarmos no Senhor, se nós colocarmos a nossa fé no Senhor, nenhum dardo lançado contra nós vai prevalecer. Eu gosto muito de Jeremias, quando Deus chama Jeremias e ele diz: não, mas eu sou uma criança e não sei o que e tal. Aí Deus vai falando com ele, e aí no versículo 19 de Jeremias 1, Deus fala assim para ele: lutarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Nós precisamos confiar na presença de Deus conosco, independente do tamanho da batalha. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus disse. Baraque teve dificuldade para acreditar que Deus estaria com ele naquela empreitada e pagou o preço de não ser o responsável por trazer uma vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Jael, o grande inimigo dos israelitas, tombou numa tenda particular e não no campo da batalha. Há formas adequadas de pedir a presença de Deus em certas empreitadas. No caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. Ambos foram à guerra e Deus lhes deu vitória. Uma grande lição que nós aprendemos aqui com Débora é que ela não apenas direcionou, ela estava presente. Ela foi à batalha e a presença dela gerou motivação, inspiração em Baraque e em todos que estavam ali à sua volta. É isso que Deus espera de nós, no meio da batalha, que sejamos uma inspiração de fé para a vida de alguém. Tem alguém que crê na vitória, tem alguém que já recebeu a palavra de Deus, mas ele precisa ser impulsionado, ele precisa ser empurrado, ele precisa olhar para o lado e ver a minha presença, a sua presença. Por quê? Porque Deus tem colocado em nós, acredite nisso, como colocou em Débora, um poder de atração, um poder de inspiração. E quando as pessoas olham para nós, elas acreditam que Deus é com elas. E quando elas olham para nós, elas se enchem de coragem e entram na batalha. E assim como Baraque entrou e Deus deu vitória, nós também podemos ser pessoas como Débora, que tem sempre uma palavra de Deus e que também estão prontos para entrar na batalha com aqueles que nos pedem ajuda, para que no final de contas Deus a todos nós nos dê vitória. Este é o grande exemplo de Débora para nós hoje. Uma palavra de Deus e uma presença inspiradora. Deus te abençoe. Forte abraço. Assista a culta, compartilhe. Inscreva-se no canal e até a próxima aula, lição 3. Um forte abraço, boa semana, Deus abençoe.